Não tá legal o clima no São Paulo, zero clima assim de time que está jogando focado na vitória. Há uma divisão muito clara. O Carpini ficou isolado na diretoria e o Carpini tem o apoio dos principais jogadores, sendo que dois dos líderes estão fora, que é o Rafinha e o Lucas Moura, que estão machucados. Então, assim, perde também um pouco da referência dentro do elenco, apesar da grande maioria, maciça maioria, estar com o Carpini no caso do elenco do São Paulo. Mas essa divisão, essa falta de respaldo e esse noticiário maluco que a gente veio desde ontem, Mourinho, Carlos Carvalhal, Rui Vitória, Diego Alonso, Desde antes, né, Hernando? Tudo isso, evidentemente, chega até os ouvidos do treinador. É o próximo jogo. Se não ganhar, tá fora. O próprio Carpini, eu venho falando isso há dias, o Carpini tem noção dessa pressão que está em cima do trabalho dele, e ele tem noção que se ele não vencer o próximo jogo, ele está fora, assim como se não tivesse vencido o Cobressal, ou o empate estaria fora, e também já tinham pedido a cabeça dele no domingo, e não houve consenso, e por isso que ele continua, mas continua sem ter um aviso, sem ter um respaldo, sem ter um telefonema, fala assim, cara, trabalha, o foco é esse. Não, é tudo muito jogado. E o Carpini, diante de tudo isso, se sente desprestigiado e muito desrespeitado. Ele está totalmente desconfortável com essa situação, completamente descontente. Mas não é ele que tem que levantar a mão e falar assim, olha, estou fora. O Carpini segue o trabalho dele, as escolhas são feitas pela direção. O trabalho não é bom, o trabalho precisa de ajustes, precisa vencer e convencer o torcedor. O Carpini tem essa noção, mas também exige tempo, né? Não é assim, pegou, não deu certo, trocou e tchau. Tinha muito torcedor de São Paulo que queria a saída do Carpini no jogo contra o Ituano, que era uma maluquice, logo depois do título da Supercopa. Então o Carpini, diante de tudo isso, sente uma pressão e se sente isolado e se sente desrespeitado pelo momento que está vivendo. É algo absurdo ele chegar na beira do campo e comandar o time num jogo tão importante como esse contra o Flamengo do Maracanã. Contra um time que é o único invicto em 2024 da Série A. O Flamengo tem 13 vitórias e 5 empates, vai jogar em casa, é mais forte, tem o elenco mais forte no papel, tem menos desfalques que São Paulo. É uma situação muito complicada mesmo. E eu achei forte isso, né? Ele se sentir desrespeitado. Acho que nenhum profissional deveria se sentir desrespeitado dessa maneira. E tem a pressão da torcida, né? Além de tudo isso, da diretoria não se manifestar, como o PVC já tinha falado ontem aqui, muito bem falado. A torcida chamar ele de burro no estádio não ajuda, né, André? É o direito do torcedor. E assim, isso dentro do São Paulo, não há dúvida que o torcedor lota o estádio, o torcedor vive essa expectativa de um ano depois de você conquistar um título inédito, como foi da Copa do Brasil. Naturalmente, as críticas ao trabalho, ok. O que deixa o Carpini incomodado e o que causa esse ambiente carregado e pesado como ele é hoje é essa questão do distanciamento e da falta de firmeza e essa falta de respaldo da diretoria, para sim ou para não. Ou você chega a público e fala, não dá mais, o Carpini vai ficar aqui num aviso prévio até o próximo jogo e tá fora, e aí o Carpini decide se fica ou se aceita essa situação ou não, ou então você fala, olha, Carpini não é mais o técnico do São Paulo, e aí a gente vai colocar aqui um tampão, um Milton Cruz da vida, algum interino, para tocar o barco até o São Paulo contratar um novo treinador. Só que o que deixa o Carpini se sentindo desrespeitado é olhar o noticiário e ver um monte de notícia de nome circulando e o São Paulo não ter falado absolutamente nada para ele, né? Tá procurando um treinador, mas ele tá lá como técnico do São Paulo, tá lá comandando preleção, tá escalando o time, tá treinando, tá nas viagens. Então, assim, é uma situação completamente desconfortável e que o Carpini tem razão. PVC, a diretoria está desrespeitando ele? Tá. É claro, foi o que a gente falou ontem. Você sai de um jogo que a torcida te chama de burro, grita fora Carpini, os diretores vão embora para casa.
Aí vamos voltar. Eu não acredito, e acho que o Hernan está dizendo isso também, que o Carpini vai pedir demissão se ganhar o jogo. Não acho que ele vai pedir demissão se ganhar o jogo. Porque é a oportunidade da vida dele. Se o Carpini perder o jogo hoje, se os Carpinis deixarem o São Paulo hoje, ele vai ser o 10º técnico com o menor número de jogos da história do São Paulo. E vai ser o 4º com o menor número de jogos no século XXI. Só com mais jogos do que Doriva, 7 partidas, André Jardini, 15 jogos, e Paulo Autuori na passagem de 2013, com 17 jogos. O Carpini vai completar o 18º jogo hoje. Agora, isso é um direito, assim, se você pensar que ele é o 10º da história, já teve situações piores do que essa, mas a questão não se trata disso. Trata-se de você sair de um jogo que a torcida claramente deixa claro que não quer mais a relação e a diretoria vai embora para casa. Aí tudo bem, o Carlos Belmonte e o Rui Costa estão no avião junto com ele ontem à tarde. Qual o clima? Como é que você olha para o cara? Você não olha para o rosto do cara, porque não tem como. Então é claro que ele está sendo desrespeitado. Se o Carpini fosse um nome do tipo Paulo Autuori, que foi demitido depois de 17 jogos em 2013, ninguém faz isso com o Autuori. E por que faz com o Carpini? Quando o Nelsinho Batista foi demitido depois de tomar 7-2 da Portuguesa, foi no dia seguinte, todo mundo sabia que ele ia sair. Inclusive ele. A diferença fundamental é você olhar no olho do cara e falar, cara, olha, é o seguinte, ó, nós precisamos de você no jogo de hoje e depois do jogo, ganhando ou perdendo, você tá fora. Tudo bem para você? Eu lamento que seja assim, mas tem que ser. Mas se não é falando a verdade, que relação é essa que não tem verdade? O PVC e o Carpini é para estar realmente assim nesse momento de pressão pelo trabalho dele, comparando com outros técnicos do Campeonato Brasileiro, diante desses números que você trouxe, dele de ser o 4º com menos tempo? Vamos fazer a conta aqui do Fernando Diniz, tá? Eu não vou comparar o Carpini com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é campeão carioca e da Libertadores. Nos últimos 11 jogos, que o Hernan trouxe a informação ontem de que a diretoria do São Paulo avalia que o trabalho não é bom, com base nesses últimos 11 jogos em que o São Paulo só venceu 3 vezes, tá? São Paulo teve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas nesses últimos 11 jogos. É ruim, sem dúvida. O Fluminense, que ontem perdeu para o Bahia, nos últimos 11 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. É verdade também que nas redes sociais da torcida do Fluminense tá todo mundo dizendo que o Diniz é o pior técnico da história, hoje. Sendo que ele é um dos melhores, já que ganhou a Libertadores. Então, isso depende muito da capacidade que o dirigente tem de entender a situação. Ontem, o Paulo Angione estava junto com o Diniz, mas não precisa o Mário Bittencourt responder. Se você perguntar para o Mário Bittencourt, Mário, tem alguma possibilidade do Fernando Diniz ser demitido depois desses 11 jogos com apenas 3 vitórias? Você sabe que ele vai dar uma risada na tua cara. Que o processo de sustentação do trabalho é muito maior. E houve momentos antes do Fernando Diniz ser o técnico que é hoje para o Fluminense e que também havia cobrança para ele. Então, a questão é você acreditar ou não acreditar. Se você não acredita, para. É como um namoro. Você não acredita mais que vai dar certo, você para. Agora, não vai sair andando com todo mundo antes disso. PVC, eu amo que você é muito romântico, porque você sempre faz umas comparações com namoro, com casamento, é maravilhoso. Agora, cortou essa internet bem na hora que você falou do resultado de ontem, né? Só para ressaltar que o Bahia venceu o Fluminense por 2-1. E aí, uma chuva de críticas à escalação do Diniz, as mudanças que ele fez, 0 zagueiro, 455 mil atacantes. Queria saber sua opinião sobre isso, PVC. E por que essa diferença na pressão da arquibancada também ainda é menor pelo Diniz, por causa da Libertadores? Eu acho que, assim, o protesto da torcida do Fluminense faz sentido pelo resultado. Mas, por exemplo, ontem ele vai mexendo e ele deu justificativas que não fazem muito sentido quando ele compara com o Internacional e ele conseguiu virar o jogo contra o Internacional.
fazendo alterações de ataque, e muita gente na época achou que era suicida também, mas ele virou o jogo pela pressão, pelo abafa. Eu acho que ele faz sentido ele tentar repetir. Acho que ontem ele voltou com o Manuel como titular. Achei que foi jogar o Felipe Andrade, jogou o Manuel, mas eu entendo que ele tem crédito. A crítica ao Diniz, neste momento, não faz sentido. Ele tem que continuar o trabalho dele. Claro que é diferente você ter uma sustentação, como, por exemplo, até o Tele sair, quando o Tele tinha 5 anos de trabalho no São Paulo, e os resultados no 5º ano de trabalho dele não eram bons, você não demite o Tele Santana impunemente, né? Porque ele fez o primeiro ano muito bom, o segundo ano muito bom, o terceiro ano muito bom, o 4º ano muito bom. Isso exige respeito. Agora, respeito, plagiando o Mário de Andrade, respeitar é verbo intransitivo. Você não tem que respeitar quem já ganhou. Você tem que respeitar qualquer pessoa. Então, se você entende que o Carpini não é mais o treinador, ok, demite. Mas tem que dar a cara e demitir. O Domi, tem uma situação que eu já vinha falando já há algum tempo aqui no De Primeira, e isso está cada vez mais forte. Existe um mundo dentro do CT, que é o mundo dos atletas, com o Carpini, o trabalho e tudo mais. Quando eu questiono, poxa, mas se o trabalho é tão bom, por que nos jogos, nesses 11 jogos, aí o time não tem brilho? E aí vem aquilo que o Carpini vem falando nas entrevistas coletivas e que o torcedor rebate e muita gente critica. A quantidade de lesionados, muitos jogadores que ele não pôde nem usar. O Nestor, por exemplo, mal ele conseguiu usar, o Luiz Gustavo machucou muito rápido, logo no terceiro jogo ele já estava machucado, o Lucas foi e voltou. Então, assim, são vários fatores que o Carpini argumenta. Mas há, sim, uma crítica em relação ao trabalho e há também uma autocrítica do Carpini em relação ao que podia ser melhorado. Mas ele também diz que o tempo é muito curto e que há uma pressão desnecessária, muitas vezes, que acaba entrando no CT. Essa pressão desnecessária, a pressão que vem de fora, acaba entrando. Por quê? Porque muito dirigente acaba absorvendo a pressão que vem de corredor do Morumbi, de rede social, de torcida, de crítica e tudo mais. Então, essa exposição que o Carpini sente, ela começou a se perder do que era um mundo dentro do CT da Barra Funda e que ele está se contaminando também, né? Está mudando um pouco esse ambiente a partir do momento em que ele sentiu total falta de respaldo da diretoria internamente. O que antes era um aperto de mão, um post, como fez o presidente Júlio Casares, apertando a mão do Carpini e dizendo o trabalho segue, né? O olho no olho, a conversa. Isso no jogo contra o Fortaleza acabou. Ele foi para a coletiva sozinho, voltou no dia seguinte, no domingo. Era para ter sido demitido, tanto que ninguém ligou para ele, e aí não houve consenso e por isso que seguiu. Houve a reapresentação, todo mundo assistiu o treino lá, terça-feira a viagem, todo mundo ali, ó, como se nada tivesse acontecido, e espera o jogo de quarta-feira. Enquanto isso, ó, o telefone e o WhatsApp fica torando de você fazendo um monte de pesquisa, buscando informações de outros treinadores. E o São Paulo tá tomando bastante toco por aí, viu? É Rui Vitória, é Carlos Carvalhal, é Diego Alonso, tem um monte de treinador que está falando, não vou para o Brasil. E o São Paulo está com essa ideia do treinador top para dar uma acalmada no bastidor, dar uma acalmada no ambiente de torcida principalmente. Então, assim, o São Paulo está vivendo duas realidades completamente fora da casinha. Essa com o Carpini e a do próximo treinador. Mourinho, não sei, hein? Hernan, vamos falar um pouco mais sobre isso. Toco já desses três, Carvajal, Rui Vitória e Alonso? São treinadores que estão livres no mercado. No caso do Carlos Carvalhal, é um treinador português que, inclusive, já foi citado e negociou com o Red Bull Bragantino, já foi citado em vários clubes aqui, já falou sobre uma possibilidade de vir ao Brasil, mas nesse momento quer esperar o mercado do meio do ano, a janela europeia, que a movimentação dos clubes na Europa começa lá para meio de maio. Então, o Carvalhal, assim como o Rui Vitória, que é um treinador também de nome em Portugal, e o Diego Alonso, que foi técnico da seleção uruguaia,
querem focar nessa janela do meio do ano na Europa. Disseram, olha, qualquer convite, Brasil, América do Sul, muito obrigado, mas eu vou focar aqui. Então, o São Paulo está de olho num nome grande, num treinador que tenha currículo, costas largas, vai botar um dinheirinho em cima a mais, vai botar uma grana em cima a mais, para tentar trazer esse nome. Mas pelas primeiras conversas, aquela coisa informal, o negócio está rolando aí, tá esquisito, tá rolando muito toco. E como que você vê, PVC, esses nomes, essas sondagens? Tem um padrão? Dá para ver que o São Paulo está fazendo um planejamento para esse próximo técnico? Ou é mais assim, quem tiver disponível e aceitar? O São Paulo fala o tempo inteiro, e isso a gente falou aqui quando a primeira vez que apareceu o nome do Filipão, e eu disse, não vai ser o Filipão se sair o Carpini, e agora está muito claro que não é o Filipão se sair o Carpini, como dissemos ontem. São Paulo fala em um técnico de posse de bola, de controle de jogo, para jogar no ataque, como o Dorival Júnior fazia no ano passado, que era a ideia com o Carpini. Podia ser o caso com o Pesolano e podia ser o caso com o Zubeldia, mas o Carpini tinha esse objetivo. O Carpini atendeu a 2 objetivos: ter um time de controle do jogo com a bola e ter um bom relacionamento no vestiário. Isso ele tem, tanto que os jogadores gostam dele. Agora está todo mundo olhando desconfiado. A gente já não está dizendo mais que os jogadores sustentam o trabalho do Carpini, porque no momento que vira esse turbilhão, todo mundo olha desconfiado para o seu chefe. Vou fazer outra metáfora, Zomi. Você entra no seu ambiente de trabalho. Você entra no seu ambiente de trabalho. E tá todo mundo dizendo assim, cara, você já ouviu falar que seu chefe vai ser demitido amanhã de manhã? Ó, sexta-feira, no máximo, ele tá fora. Os caras estão esperando só dar sexta-feira. Sabe aquela coisa bem cafajeste que chefe faz? Espera sexta-feira, 6 da tarde, para mandar o cara embora? Ó, sexta-feira, 6 da tarde, o cara tá fora, hein? Se você, quando fica esse ambiente no seu escritório você aí em casa, que respaldo tem seu chefe? Como é que você olha para ele? Então é a mesma situação no vestiário. É lógico que o grupo que sustentava o Carpini na semana passada, hoje olha desconfiado. Olha desconfiado para a diretoria também. Porque a diretoria que faz isso com o técnico, faz isso com o jogador. Outra metáfora dessas que você gosta. Se o cara ficou com você e estava casado, ele vai ficar com outra casada com você. E vice-versa, se é uma relação homem-mulher. Então, assim, e homem com homem, mulher com mulher também. Então, se você não confia no seu chefe, essa relação se complica inteira. Vira toda uma contaminação no ambiente. É assim que está hoje. Então, assim, a questão é, você consegue criar um cenário em que, mesmo vencendo, você não tem sustentação no trabalho, porque você sabe que o próximo jogo é o Atlético Goianiense, se perder, volta tudo para trás, que depois é o Barcelona de Guayaquil, se perder, volta tudo para trás, e que se ganhar os 3 jogos e perder o Palmeiras, volta tudo para trás. O Domi, PVC, tem essa uma... metáfora doeu aí, hein? Essa de, desculpa, Hernan, mas essa de sair com pessoa casada. Diga, né? A vida como ela é. Não, ontem eu estava vendo os vídeos do São Paulo, da preparação, era um vídeo no canal do São Paulo, né, canal oficial, e era o título do vídeo era Preparação e Viagem para o Rio de Janeiro. É um vídeo meio clipado, tem lá o Pedro, que é um dos repórteres, lá, jornalistas, que faz ali uma apresentaçãozinha e tal. E aí eu contabilizei, é um vídeo de 5 minutos ou 6 minutos, e tem 5 segundos de imagem do Carpini, é uma imagem distante. Não tem um sobe-som, como a gente fala, uma fala do Carpini no treino gesticulando ou dando uma orientação. É uma imagem distante do Carpini fazendo ali um gesto dentro do campo. Não tem. O Carpini está totalmente escondido no São Paulo. São Paulo não exibe o seu treinador. Não coloca uma fala, não coloca uma frase dele antes do jogo, absolutamente nada.
E isso que, nas entrelinhas, é um pouco do tratamento que a direção está dando ao Carpini. Né? Por que não libertar logo o Carpini? Ficar nessa loucura que é, porque faz mal, deve fazer mal pessoalmente, psicologicamente, isso profissional. É nefasto isso, é insólito.